Bem-vindos a mais um vídeo. Considere ajudar o canal tornando-se membro ou fazendo uma doação por Pix. E sigam-me nas redes sociais. Está tudo na descrição do vídeo. A Europa não é dona de si mesma, tá? Os países não são autônomos, não são soberanos. Quem governa esses países é uma elite invisível, tá? Por conspiradores. Eis que surge a notícia de que todos os países da União Europeia, do bloco, devem reconhecer as mal chamadas uniões homoafetivas, tá? Vejam que coisa, tá? Pois bem, meus amigos, mesmo que a lei nacional diga não, o Tribunal Internacional dirá sim, tá? Então, vamos aprofundar essa questão aí. Vejam, não é questão de opinião aí, tá? O Tribunal de Justiça da União Europeia simplesmente impôs, tá? Ela julga e impôs. Ela literalmente legisla, parece até o tribunal de certo país aí. E no final, o que vai acontecer? A legislação nacional vai obedecer, vai ceder. A Constituição local vai se curvar a isso, né? E o Parlamento Nacional vai acatar. Então, é basicamente isso que vai acontecer, porque nesses países Jesus Cristo não governa mais, tá? Então significa que se um casal entre aspas, homoafetivo, formalizou uma união, né, civil, né, em algum país da União Europeia onde essa abominação é liberada, todos os outros países também deverão reconhecer. Então, vejam que estamos falando de um tribunal internacional que está obrigando a todos esses países aí a afirmar que é normal, tá? Duas pessoas terem um comportamento contra a natureza. É uma normalização daquilo que é uma normalização artificial, mas não deixa de ser uma certa normalização daquilo que é antinatural, que vai contra a natureza, tá? Então, vejam que coisa curiosa, tá? E existe um certo truque semântico também aí, né? Alguém pode dizer que, mas eles, digamos, não são obrigados a legalizar, né? Só que o que a União Europeia vai dizer é que vocês não precisam permitir o casamento, mas precisam reconhecer quando ele vier de fora. É algo nesse sentido. Significa o mesmo que vocês não podem impedir. Só não são obrigados a fingir que concordam ideologicamente. Mas na prática, meus amigos, é a obrigação de normalizar o que não é normalizável está imposta. Então, fica a pergunta, qual é o critério para eles impor um negócio desses? Né? Obrigar o reconhecimento de uniões sodomíticas em todos os países da União Europeia. É bom lembrar que a União Europeia ela é satânica, tá? Em si mesma, e o tribunal igualmente, porque eles não estão fundamentados na realeza social de nosso Jesus Cristo,
Então, eles não vão usar nada tradicional, eles não vão usar nada religioso, eles não vão usar sequer nada metafísico. Eles vão usar aqueles entes de razão que só existem na cabeça deles, tá? Direitos fundamentais, liberdade de circulação e outras coisas mais. E como eles definem o que é família, não o sabemos, tá? É tudo baseado no sentimentalismo, no voluntarismo radical, pregado pela democracia liberal. Então vemos que o, entre aspas, direito europeu se julga acima das constituições dos países, acima dos parlamentos, acima dos povos, acima das tradições, tá? Porque eles estão obrigando a reconhecer algo que vai contra a natureza. Isso daí podemos dizer que é uma corrupção da lei, né? Então, meus amigos, se algum país quiser resistir, ele deve ter o direito de resistir. Justamente porque uma lei má não pode obrigar em consciência ao contrário de uma lei boa. Porque fica a pergunta, qual é a bondade dessa lei? Não existe bondade nenhuma. Porque essa lei, ela nega a natureza, ela não possui a finalidade própria da lei e tenta redefinir uma realidade por decreto. Visto que a união civil de duas pessoas do mesmo sexo não é o matrimônio per se. Porque a finalidade do matrimônio é a geração da prole. Tá? É a geração da prole. Quando você coloca duas pessoas do mesmo sexo em união, elas não vão gerar nada. Tá? Então, como eles podem impor o reconhecimento de algo que é antinatural, aí alguém que defenda essa aberração vai ter que responder. Mas vamos para outro ponto. Como ficam a soberania e a autonomia das nações europeias nesse caso? A esquerda bostileira não estava falando de soberania nacional quando estava tendo aquela encrenca entre o Trump e o Xandão, né? Então, nesse caso, a soberania não é necessária, pelo visto, né? Não existe. Quando o assunto são essas agendas asquerosas, nojentas, repulsivas, repugnantes, aí a palavra soberania não precisa ser mais utilizada. Aí não existe. Tá? É isso que pega, né? Então, soberania podemos definir como uma capacidade final de decidir sobre si mesmo. Só que, nesse caso, quem decide é um tribunal supranacional da União Europeia. E vejam que interessante. A União Europeia, ela sustenta, né, as eleições nacionais, os partidos locais, os primeiros-ministros, os parlamentos, mas o poder final é deles. Aí do que adianta? Então, vejam que a Europa hoje está
digamos assim, arregada para uma entidade internacionalista supranacional que pode impor essas coisas. E isso significa também que hoje quem manda lá, assim como no Bostil, é um tribunal. É isso que manda lá hoje. E um tribunal que provavelmente está sendo comandada por alguma elite oculta que não sabemos quem são. Quem é. Que não sabemos por quem é composta. Mas com relação aos conspiradores, eu vou tratar isso ainda em outro vídeo, tá? Mas por enquanto devemos focar nessa notícia que é muito reveladora. Então, e vemos um outro ponto grave também aqui. Porque os mesmos juízes que compõem o Tribunal da União Europeia, eles excedem até mesmo o campo jurídico da coisa, porque eles estão querendo definir o que é casamento, o que é natureza, o que é família e o que é o próprio homem. Vejam só, meus amigos, isso que eles estão fazendo não é baseado na realidade, tá? Eles estão apenas querendo normalizar algo só porque esse algo acontece, ainda que aconteça contra a natureza. Afinal, um homicídio pode acontecer, mas não significa que o homicídio deva ser normalizado. O autochurrascamento também acontece, mas não significa que deva ser normalizado. Atos venéreos contra a natureza também acontecem, mas não significa que deva ser normalizado. Então, há uma inversão aí. Afinal, com que base eles se baseiam, senão que nas parafilias de quem compõe digamos assim, um par de sodomitas, né, que eles chamam de casal. Então, devemos aqui concluir. Quando se abandona a realeza de Cristo, não temos um estado meramente neutro. Isso daí, o Daniel Scherer, no seu livro A Metafísica da Evolução, desmonta com uma grande erudição e um certo charme. Porque o Estado liberal, ele é essencialmente anticristão, visto que não é possível se manter neutralidade com relação às religiões. Para ser assim, ele deve se opor à realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sendo a religião católica a única verdadeira, a única revelada, a única que recebeu de Deus uma missão apostólica de evangelizar não apenas os indivíduos, mas também os povos e as nações. Essa religião deve ser combatida dentro da concepção de um Estado liberal e supostamente neutro. Então, todas as leis que saem desse órgão monstruoso será necessariamente anticristão. E fica a pergunta ainda se os países como, por exemplo, a Polônia, a Hungria, a Eslováquia, a Romênia, né, esses países
vão resistir a isso? Bem, o problema, tá, é que eles podem sofrer sanções e pagar caro com isso. Então, resta saber se eles vão resistir por muito tempo, se é que eles vão resistir. Eu tenho lá minhas dúvidas, tá? A Polônia já está decaindo bastante. Talvez a Hungria resista um pouco mais. Mas uma vez que um país entra dentro desse bloco, já era, meus amigos. Já era. O grande erro deles é confiarem em um órgão mundialista. Aliás, não é mundialista, né? É supranacional, mas que indiretamente pertence a órgãos mundialistas, tá? Então, a União Europeia, no fundo, não é uma união. É a substituição da soberania dos países que a compõem. Então, eu vou encerrando por aqui. É um dia muito triste para a União Europeia. Até se bem que eu sempre julguei que a União Europeia já violasse a soberania dos países, mas vejo que ela já simplesmente suprimiu. Fique com Deus e até um próximo vídeo.